Olá, olá! Tá começando mais um episódio do De Médico para Paciente, nosso 11º episódio. Tô aqui de novo com o meu amigo Luiz Severo. Uhul! E hoje a gente está com um tema bastante importante que é desmistificando a anestesia. Nosso convidado, que o Luiz vai apresentar. Fala, Luiz, apresenta o nosso querido convidado. Olá, pessoal. Rapaz, quando a gente fala de anestesia, para iniciar aqui a pegada, nós somos cirurgiões, o paciente ele tem um medo grande do anestesista. Nossa, Demais, mais do que o procedimento. mais do que a cirurgia, mais do que o procedimento, mais do que a endoscopia. Então, para a gente falar aqui sobre essa anestesia segura, quais são os passos que um bom anestesista tem diante de um paciente, chamamos aqui nosso amigo, Dr. Vitor Egito. Ele é anestesiologista e com formação específica também no tratamento da dor crônica, que é a medicina da dor. Seja bem-vindo, meu amigo. E aí, pessoal, boa noite, ouvintes. Eu queria agradecer aqui o convite. É uma honra estar aqui com vocês, meu amigo Daniel, meu amigo Luiz Severo. E vamos lá discutir esse tema bastante falado, muitas perguntas sobre anestesia. Por que a galera tem medo do anestesista? Rapaz, eu diria que essa bem falado assim, é uma fama muito injusta do lado da anestesia. Porque se a gente for parar em pensar em dados, a taxa de mortalidade na anestesia é praticamente de 1 em a cada 100 mil procedimentos, a taxa de mortalidade. Ou seja, é muito mais fácil de morrer com qualquer outra coisa do que morrer num procedimento cirúrgico, valendo lembrar que nesses procedimentos cirúrgicos, a maioria das vezes, em algumas partes, são pacientes muito complexos, moribundos, pré-morte, e mesmo assim a gente tem uma taxa mínima de morte em cirurgias e anestesia geral, eu falo. Ou seja, é uma fama muito injusta dizer que o nosso maior medo é da anestesia. O medo do paciente é o quê? É não acordar depois do procedimento. Ou acordar no meio do procedimento e sentir dor, escutar a conversa. Esse é o maior medo, de não poder reagir enquanto está sendo operado. Então, a gente desmistificar esse medo que o pessoal, a população tem da anestesia é muito importante, porque a gente percebe que os pacientes chegam no centro cirúrgico com esse maior temor. O meu maior medo é da anestesia. Mas por que da anestesia? A gente está muito mais para ajudar, quando eu brinco com os cirurgiões, a cirurgia dar certo e as coisas andarem, do que causar qualquer tipo de dano ao paciente. Na verdade, a gente disse que a gente está ali para ajudar. Mas a mentalidade deve ter vindo de onde? Por que você acha que esses pacientes tiraram essa ideia de que o problema era a anestesia? Porque, infelizmente, no passado, onde a gente não tinha uma anestesia muito bem formada, muito segura, com muitos monitores, monitorização de tudo que a gente tem hoje, todo o aparato técnico que a gente tem auxílio hoje da anestesia. Então, no passado, como não tinha toda essa parte técnica, muitos pacientes acabavam perdendo a vida, alguma coisa assim, por não ser monitorizados. Ou seja, se a gente for parar uns 30 anos, 40, 50 anos atrás, paciente, quando a gente ia medir a pressão, o médico anestesista botava o esfígma e ia medir lá de 5 em 10 em 10 minutos. Ou seja, era uma coisa muito mais precária. E hoje, com todos os avanços tecnológicos que trouxemos e está dentro do meio anestésico, isso é muito, muito difícil acontecer. Entendi. Veja, quando a gente está falando nessa, você usou Só a interrompendo, palavra... hoje, se a gente for parar a pensar, existe até aparelho que medem o sono do doente, ou seja, o que a gente chama de BIS, espectrograma. O quanto ele está dormindo. O quanto ele está dormindo, a profundidade anestésica que o paciente está. Ou seja, dependendo daquele número que ele fornece, a gente tem a certeza que ele está em sono profundo, que não tem chance alguma de aquele doente acordar naquele minuto. Entendeu? Então, quando eu tô, por exemplo, uma situação que eu sempre me pego diante de um paciente vou operar o paciente, temos que fazer uma avaliação pré-anestésica, temos que passar por um anestesista e fazer toda uma avaliação pré-operatória. Às vezes o paciente nem ouviu falar de que, na verdade, existe uma consulta do anestesista antes da cirurgia. O que vocês desempenham, o que vocês procuram e qual a importância do anestesista lá no consultório antes de uma cirurgia? Exatamente. Muitas pessoas nem sabem que existe a consulta, a avaliação pré-anestésica, o chama de APA, a sigla que a gente usa. E é de fundamental importância desde de estabelecer um bom vínculo médico-paciente, a tirar todos os medos, receios, desmistificar tudo que o paciente pensa acerca do procedimento cirúrgico.
Ou seja, a gente vai estar ali guiando e conhecendo melhor todo o paciente, sabendo suas comorbidades, sabendo de alergia, explicando como é a anestesia, explicando os cuidados que vão ter pré e pós-operatórios. Então, o paciente chega num nível de tranquilidade muito melhor quando ele faz uma avaliação pré-anestésica e estabelece um bom vínculo médico-paciente do que quando isso não existe e o paciente ele tem a consulta ali à beira-leito, que às vezes muitas urgências não permite a gente fazer a avaliação pré-anestésica e isso acontece à beira-leito mesmo. Então, é de fundamental importância a avaliação pré-anestésica, muda praticamente muitos itens, inclusive da anestesia. O paciente que chega muito ansioso, sem saber sobre a anestesia, sem saber sobre a cirurgia, ele, pela ansiedade, consome muito mais anestésico, isso é nítido, isso é comprovado cientificamente. A dose de anestésico que o paciente consome no intraoperatório é o dobro, vamos dizer assim. Então, e o despertar é muito diferente. Quando ele volta, quando ele acorda muito mais. Quando ele fez uma avaliação pré-anestésica, quando ele tem a boa confiança no médico-paciente, ele acorda muito mais tranquilo, não tem aquele despertar mais conturbado, ou seja, ele acorda sereno, porque está tudo explicado, ele sabe o que é que vai passar. Ele às vezes você vai sentir tudo na boca que a gente vai tirar assim que você acordar. Ou seja, está muito bem instruído tudo que vai acontecer. Então é outra anestesia, vamos dizer assim. No caso de quando a gente tem essa questão de relação médico-paciente na questão do ato anestésico, quando vou fazer os exames, eu costumo sempre deixar uma música que o paciente escolhe. Nesse meio tempo a gente vai quebrando gelo, conversando. E aí eles já sabem, eu já meio que está caracterizado isso, eles já sabem, querendo, muitos já sentam falando já a música que vão. Eu nem falo, ele fala, doutor, vou querer escutar tal coisa, quando eles já me acompanham, tudo. Então a gente já coloca, meio que já quebra o gelo, muito. Que muitas vezes quando ele ficar superficial no final do exame, que à medida que o exame vai acabando, vai parando de infundir, né, o anestésico, que a gente quer que o paciente acorde, também não fique muito tempo sonolento, ele também muitas vezes vai precisar sair da clínica e tal. Então ele vai acordando e vai escutando a música que ele escolheu, então às vezes já mudou a música, mas está com o mesmo cantor, ele já muda muito, sabe? Então eu vejo a questão. E fora que muitas vezes ele relaciona essa questão daquele início do exame, no meu caso, né, de uma colonoscopia, de uma endoscopia, de um procedimento endoscópico, com aquele início lá, com aquela relação, né? Como é que você já quebra o gelo e já começa o ato em si, né? E o que o Vitor falou é muito, muito importante, né? A gente explicar o que vai acontecer. Então, muitas vezes, assim, no ato da endoscopia, a gente usa muito Propofol. O Propofol queima, né? Então, muitas vezes a gente dilui, às vezes coloca um pouquinho de lidocaína e tudo. Mesmo assim, tem paciente que é bem sensível. Aí você fala, esse anestésico vai queimar um pouquinho e tal. Pra você não fazer sem ele sentir que, tá queimando, ele pensa que tá fora da veia, pensa que a gente já tá errando. Só fala, vai queimar um pouquinho e tal, mas é bem tranquilo, a gente já tá esperando isso. Logo depois ele já tá dormindo também. Então, só para tudo isso, explicar, ter um controle, conversar com o paciente é muito importante. Esse cuidado que você falou da consulta pré-anestésica, todo paciente que vai se operar precisa ter toda uma bateria de exames pré-operatórios para uma cirurgia? A bateria de exames vai depender muito mais do porte cirúrgico que a cirurgia vai ser realizada. Ou seja, cirurgias que vão demandar vamos dizer assim, uma grande horas de cirurgia, uma grande complexidade, claro, a gente precisa conhecer melhor o paciente. E tudo varia, todos os exames variam de acordo com a idade, com as comorbidades que o doente apresenta. Ou seja, pacientes com 75 anos são alguns exames, pacientes com 30 praticamente não tem exame. Ou seja, varia muito de acordo com a complexidade do porte cirúrgico e também da idade do paciente. Varia de acordo com, vamos supor, o paciente que chega falando que tabagista há mais de 30 anos, tem DPOC, claro que eu vou precisar de uma espirometria para saber como é que está aquela função pulmonar. Então, varia das comorbidades que o paciente apresenta, a idade e o porte cirúrgico. Se for uma simples cirurgia, uma sedação num paciente de 30 anos, praticamente nem exame precisa. Então, todas essas informações que a gente precisa ter para saber como é que vai ser a melhor avaliação daquele doente. Mas, como eu disse, a avaliação pré-anestésica, independente do porte cirúrgico, o paciente conhecer o que vai ser realizado é de fundamental importância, por causa que traz essa tranquilidade e desmistifica esse grande mito que existe entre a população de que a anestesia mata. Anestesia hack, gente.
O que tem de mulher dizendo que, ai meu Deus, depois que eu fiz uma hack, não fui A a minha mesma. coluna nunca mais foi a mesma. Exato. Vai, fala pra gente aí qual é o problema da hack, quais são os riscos reais e talvez alguns cuidados e recomendações que o paciente que possa fazer uma hack deveria ter. É um grande mito, né? Essa ideia de que a hack provocou qualquer tipo de dor de coluna. Para vocês terem noção, o que é a hack anestesia? A hack anestesia é um tipo de anestesia regional que a paciente vai ficar sem, dependendo do nível que a gente injeta a medicação na coluna, ela vai ficar sem a parte dos membros inferiores paralisadas, ou seja, ela vai ficar sem sentir, vamos supor, dependendo do nível que chegue, seja do umbigo para baixo, fica completamente dormente. E isso possibilita o cirurgião operar aquela região sem a paciente sentir qualquer tipo de dor. E o mito que existe de causar uma dor na coluna não tem condições, porque é uma agulha mais fina, para você ter uma noção, mais fina que qualquer abocate ou qualquer gel que se utiliza na veia. Ou seja, vai transfixar as peles e chegar na coluna e injetar a medicação. A dor é mínima, mínima e irrisória. Só que existe o mito de causar muita dor, porque no passado as agulhas, 15, 20 anos atrás, a agulha que usava era de um calibre maior, não se tinha tanto domínio da técnica como se tem hoje. Então foi passado de geração em geração que a hack anestesia dói, mas não dói. Existe até, se é uma paciente que vai se prevê que vai ter uma dificuldade maior técnica em conseguir hack anestesia, muitas vezes se faz até o botão anestésico. O que é o botão anestésico? Uma pequena punçãozinha na pele para a paciente, quando a gente tentar fazer a hack, não sentir dor nenhuma. Ou seja, como sabe que não vai ter tanta certeza que aquele determinado espaço que a gente vai conseguir chegar a realizar a hack anestesia, a gente faz um botãozinho que possibilita fazer mais de uma tentativa sem o paciente sentir qualquer tipo de dor. Então, existe todo um avanço técnico, todo um avanço operacional, todo um avanço de material para impedir que cause qualquer tipo de dano. Claro que a gente sabe que existe sim uma porcentagem que pode girar um pouco menos de 10% da cefaleia pós-hack. Isso. Cefaleia pós-hack é uma condição existente que pode acontecer e que nos plantões de neurologia, nos plantões de emergência neurológica, a gente pega muitas vezes, né? Aquela mulher que fez um procedimento de hack, 48 horas depois começa a sentir dor de cabeça, é uma dor de cabeça em peso, persistente, de forte intensidade, que piora quando ela fica sentada ou em pé e melhora quando deita. Fala pra gente, qual seria a conduta nessas pacientes para tentar melhorar dessa cefaleia pós-hack? A cefaleia pós-hack, falando assim mais geral inicialmente, ela acomete mais gestantes, essa população que tem na parte da medula uma grande tensão de líquor. Então, falando mais técnico, só esse pedaço, mas de tudo da cefaleia pós-hack, o que se tem que entender é que existem muitas formas da gente precaver que ela aconteça. Desde o calibre que a gente usa da agulha. Quanto mais fina o calibre, ou seja, existe 27, 26, 25, quanto maior o número, mais fina é a agulha. Então, uma agulha 27, a chance de causar uma cefaleia pós-hack é bem menor. Porque sai menos líquido da cabeça, né? Para as pessoas entenderem. Para as pessoas entenderem, quando a gente entra com a agulha, ela cria um pequeno buraquinho, no que a gente chama de dura mater, para chegar na medula, no líquor, então no espaço subaracnoide. Então, quando a gente cria esse pequeno buraquinho, às vezes, dependendo do calibre que a gente utiliza, quanto maior o calibre, maior é o local que o líquor vai acabar vazando. E quando o líquor vai acabando vazando, acaba faltando um pouco dele lá em cima no cérebro, que o líquor, como a gente sabe, ele amortece o cérebro dentro da nossa caixa craniana. Então, quando está faltando, o cérebro ele meio que assenta no osso e causa essa chamada cefaleia pós-hack, que é aquela dor de cabeça mais nucal, que o paciente melhora quando deita, porque o cérebro não fica pela gravidade sobre a caixa craniana, e quando ele se senta, provoca dor. Então, respondendo a sua pergunta com relação aos cuidados que a gente tem que ter quando se diagnostica uma cefaleia pós-hack, varia desde uma hidratação bastante vigorosa, analgésicos, corticoides, e se isso não melhora, tem outras formas mais técnicas, como a gente fala, de introdução de um pregabalina, um gabapentinoide,
introdução de até procedimentos minimamente intervencionistas, que a gente chama desde o bloqueio do esfeno palatino e até um padrão ouro que a gente chama que é o blood patch, que é quando a gente faz uma peridural, que é outro tipo de anestesia regional, e injeta sangue próprio do paciente nessa região, causa uma pressão que o paciente melhora imediatamente da cefaleia É pós-hernia. como se fechasse aquele buraco. Exatamente. Que estava Aquele vazando. buraco que estava vazando é cimentado com o próprio sangue do paciente. Mas como é um procedimento que expõe mais, tem riscos maiores de qualquer intercorrência, porque é um novo procedimento que está sendo feito, a gente posterga ele até quando a gente percebe que o tratamento medicamentoso e clínico não está fazendo efeito. Lembrando aqui uma situação, né? Quando eu tenho um paciente que tem cefaleia pós-RAC, dor de cabeça persistente, piora quando levanta, quando está em pé e melhora quando deita, e ela persiste incapacitante, antes mesmo da gente tentar blood patch ou bloqueios em que a gente faz um bloqueio de um nervo aqui próximo do nariz, a gente precisa, recomendo, do ponto de vista neurológico, fazer tomografia de crânio, né? Raro, menos de 1%, mas alguns pacientes, pós uma anestesia pós-RAC, uma punção pós-RAC, eu posso ter, é como se tivesse uma grande quantidade de líquido saindo e esse espaço que fica faltando de líquor formasse um sangramento, que é o hematoma subdural ou coleções subdurais, que são sangramentos dentro do cérebro por conta do cérebro ter descido. Então, uma vez persistindo, claro, se já entrou em contato com o seu cirurgião, já falou com o seu anestesista, a recomendação é fazer uma avaliação neurológica e talvez até uma tomografia, ressonância, para avaliar e descartar complicações um pouco mais raras. Sim. É porque normalmente quando o paciente evolui com cefaleia pós-RAC, ele vai entrar em contato primeiro com quem fez o procedimento cirúrgico. Então, Exato. uma cefaleia pós-RAC, porque fez uma cesariana, vai entrar em contato com o ginecologista, com o obstetra, ele que vai escutar primeiro, ele que vai receber no hospital, vai fazer o primeiro atendimento, e aí ele vai solicitar os exames, e aí depois ele vai pedir avaliação ou do neurocirurgião ou do anestesista que estava lá, ou anestesista de plantão. Tem que entender que normalmente quando você evolui com um procedimento com uma cefaleia pós-RAC, que é o que a gente está falando aqui, você primeiro vai comunicar, é o que acontece. Sim. Comunica com quem operou, tô passando mal, tô com muita dor de cabeça, aí quem operou vai passar os analgésicos e tal, e o importante às vezes é encaminhar esse paciente para uma emergência para tirar essa possibilidade de evento neurológico, principalmente quando é idoso. Quando é idoso não tem como, tem que ir para emergência, por mais que a gente tenha a primeira, a segunda, a terceira hipótese de cefaleia pós-RAC, o paciente pode estar tendo um AVC e aí a gente precisa excluir. Mas e quando você... Mas para tranquilizar quem está nos escutando, é importante lembrar que a cefaleia pós-RAC é uma doença autolimitada, ou seja, em até 7 dias, se o paciente 7 dias de evolui com essa queixa, que é a cefaleia, ele vai ficar completamente curado, se você não fizer nada. O máximo de tempo que eu já vi acontecer, e que escutei chefe falar que foi o máximo que ele já estou, foi 10 dias. Ou seja, não achem que tendo a cefaleia, aquela dor de cabeça que persistir foi por causa da cefaleia pós-RAC. Não é para sempre, ela se cura, ela é o que ela é, que a gente chama na medicina de autolimitada, ela se cura por si só, independente que você faça ou não alguma medicação. Então isso tranquiliza porque sabe que é só momentâneo. E é isso. É importante porque, só assim, esclarecer isso, porque senão... É porque muitas vezes o paciente, quando está com cefaleia pós-RAC, é uma dor importante que ele vai ficar... Mas ele vai vez... É bem limitante, incapacitante. Faz mesmo. a medicação, faz tudo, manda para casa. Cara, no outro dia, se não melhorou, te liga de novo. Tá de volta na emergência. No outro dia, se não melhorou, te liga de novo. Cara, aí meio que você tem que partir para algo que vá tentar melhorar para não passar esses 7 dias. Então são 7 dias de caos para você e para toda a equipe do hospital, para quem operou. Porque aí o telefone não para, porque aí começa a ligar todo mundo, aí o pessoal pensa que é alguma coisa mais grave. E como ela é muito incapacitante, porque qualquer movimento que o paciente faz de sentar ou se levantar, ele sente aquela dor em peso, ele acaba achando que nunca vai melhorar. Que então, deu errado a cirurgia, errado, aí a anestesia que... Aí vai tudo, assim, acaba que... Aí a gente tem que... Quando a gente acaba quebrando a confiança médico-paciente. Então tem que estar muito bem alinhado com o doente, todo o cuidado, e que aquela doença ali vai ter cura, independente de dar certo ou não. Ela vai ter os 7 dias, 7 a 10 dias, muitas vezes muito antes disso, durando 4, 5 dias, mas que, independente do tratamento que for instaurado, vai dar certo. Puxando aí o gancho, a gente falou de uma anestesia segura, com o passar da evolução das eras, a gente falou sobre a anestesia, essa complicação muito comum na gestante,
Vamos puxar aqui o gancho de criança, anestesiar a criança. Não sei se você já, como cirurgião, já se deparou. Quando você fala, ó, fulano, eu tenho uma criança para operar, o cirurgião, o anestesista. Não, eu não faço criança. É complicado, você não encontra, nem todo anestesista anestesia criança. Me diz, qual é a dificuldade ou qual é a diferença da anestesia na criança, que faz com que nem todos os colegas façam isso? Eu entendo essa sua pergunta, eu particularmente gosto muito de anestesiar crianças. É uma população que responde muito rápido a qualquer tipo de droga que a gente faz, e droga que eu falo são anestésicos. E o fato de eu perceber essa resposta muito imediata me encanta, que é a parte que eu gosto da anestesia, a gente fazer e imediatamente perceber o efeito daquela medicação. Mas muitos colegas não gostam porque é uma criancinha, é uma coisa pequena, que demanda mais cuidado, que demanda mais atenção. Tem uma reserva, vamos supor, reserva de saturação, reserva de oxigenação, de oxigênio menor, ou seja, só para o paciente, para quem está escutando entender, rapidamente desatura, ou seja, são maiores cuidados, tem que estar muito em cima, cuidando da volemia, cuidando da volemia que a gente Dependendo fala, do tamanho da criança, dependendo do sangramento, a criança pode piorar muito, né? ou seja, tudo é feito em ml, pequenos ml, e esse cuidado minucioso, como eu falo assim, incomoda alguns anestesistas. As crianças, elas têm a via aérea bem mais reativa Isso é um do que problema. os adultos, e a anestesia é o que? É via aérea, ou seja, é o fornecimento do oxigênio para o doente, para o paciente. Então, se ela tem aquela via aérea mais reativa, ela pode dar mais problemas, gerar intercorrências, e acaba que tira um pouco esse ambiente de conforto para alguns anestesistas, e por isso que não é uma população tão querida de ser anestesiada. Mas eu, particularmente, como eu sinto essa rapidez nas respostas, eu gosto muito. É uma outra questão que o pessoal me perguntou para tirar com o Vitor, foi a questão de intubação. Muita gente tem medo da questão, anestesia já associa com intubação, com aquele tubo A na goela, né? E aí pensa que vai sentir dor, tudo. O que você costuma falar para o paciente quando vai precisar fazer uma anestesia geral? O que você tenta explicar para ele dos benefícios, o que ele vai sentir? Porque depois da época no momento pós-pandemia, essa palavra intubação ficou muito presente no vocabulário leigo, né? Então, meu Deus, você é intubado? Eu fui intubado? Então, tenta desmistificar um pouco o que é esse procedimento, qual é o objetivo e na hora de tirar também. É incrível como depois da pandemia surgiu realmente esse medo maior de ir para o tubo, que a gente chama, porque quando fala vai ser entubada, ela vai para o tubo. Não. Porque na pandemia a gente viu muita gente que acabou entrando na UTI, sendo entubada e depois não voltando mais. Então, os doentes acabaram admitindo essa percepção de que se vai ser entubado está correndo muito mais risco. Mas o que a gente tem que explicar é que a anestesia depende muito do tipo cirúrgico que vai ser abordado. Algumas, claras, vão ser escolhidas a anestesia geral, porque é de fato a mais segura para aquele paciente. É mais seguro para aquele procedimento cirúrgico. E também não só por segurança, como por necessidade. Tem cirurgias que o paciente precisa estar com inconsciência, tem que estar completamente anestesiado, ou seja, sem dor, tem que tirar a amnésia, tem que estar completamente paralisado para que a cirurgia aconteça. Ou seja, e a gente só tem todos esses itens, todos esses arcabouços assim, sustentado através de uma anestesia geral. O paciente está mais entregue, mais na sua mão, né? Exato. Eu já escutei de muito anestesista de que pro anestesista é mais tranquilo deixar ele entubado e com todos os parâmetros do que aqueles procedimentos que a gente faz com uma leve sedação. Simplesmente porque o paciente anestesiado com anestesia geral, ele está na nossa mão. Por quê? Porque a via aérea dele está conosco. E ele está paralisado. E para o anestesista, a parte mais importante de todas é aquela via aérea. Então, um paciente sob anestesia geral, ele tem o principal, o fundamento, a via aérea entregue na nossa mão através de um ventilador e oxigênio, porque a parte mais importante, nunca esqueço, de um grande chefe que sempre dizia,
de tudo que você vai aprender na anestesia, a parte que mais importante e que nada funciona sem ela é uma coisa: oxigênio. Então, você ter na mão a via aérea garantindo essa parte de oxigênio e tudo que está em volta disso é o mais importante. Por isso que é muito mais seguro um paciente em algumas cirurgias estar sob anestesia geral do que qualquer outro tipo de anestesia. Mas lembrando que as sedações que a gente faz em procedimentos de endoscopia, procedimentos para dor, minimamente invasivos, elas são seguras, né? Claro, O claro. paciente, ele não vai estar entubado, mas ele vai estar com toda a monitorização, ele vai estar utilizando medicações que trazem o relaxamento, diminuem a sensação de dor. Que aí eu puxo para ti. Eu trouxe essa parte, assim, por causa dessa segurança, justamente para que quem estiver nos escutando entender que quando o paciente está sob anestesia geral, ele está seguro. É muito difícil acontecer qualquer tipo de problema nesse momento. Então, saber que na anestesia geral está sobre a via aérea, sobre o anestesista, está seguro, vai desmistificar esse grande mito que existe entre a população. Anestesia, não, tubo não. Que acabou que a pandemia nos trouxe, né? É porque eles pensam que com tubo vai ficar tudo muito pior, né? E muitas vezes o que pode piorar é a própria complicação cirúrgica em si, não o ato da anestesia, né? Exatamente. Exato. E eu até costumo brincar aqui, comparando que o anestesista é um piloto de um avião, né? Ele, desde a decolagem, desde a indução anestésica, desde em voo, quando o piloto passa por turbulências e o anestesista passa pelas intercorrências cirúrgicas, tentando manter todo o controle hemodinâmico, todo o controle assistencial ao doente, todas as reposições, todo o plano anestésico em si. E a aterrissagem, que é quando a gente, comparando com os anestésicos, quando a gente está estubando o doente. Ou seja, é um piloto de avião que garante todo o controle do voo, tirando intercorrências dos cirurgiões. Boa. Trazendo então aqui agora a temática da medicina da dor. A gente sabe que a medicina da dor foi uma área de atuação que surgiu tem pouco tempo e que tem ganhado cada vez mais profissionais capacitados desse treinamento. Então estamos falando de neurocirurgiões, neurologistas, ortopedistas, anestesiologistas, clínicos, pessoal que faz até medicina do esporte também pode fazer essa área de atuação. E Vitor, como eu tinha falado, ele fez uma residência específica para essa parte da medicina da dor. E eu queria trazer para ti, no tocante desse tratamento do paciente com dor, na ideia do paciente de dor crônica. A gente sabe que existe toda essa complexidade, a visualização da dor como sendo algo muito mais complexo e mais completo do que apenas dar uma medicação. Então eu queria que tu falasse para a gente como é que você vê nessa área de atuação a medicina da dor com relação à relação médico-paciente desses pacientes com dor crônica e esse manejo de tratamentos medicamentosos que tem evoluído e que tem trazido qualidade de vida desses pacientes. Bem, eu costumo sempre falar que minha paixão na dor surgiu quando eu comecei a dar anestesia, perceber que minha maior preocupação no ato anestésico era garantir a analgesia, ou seja, a ausência de dor no pós-operatório do paciente. Então, percebi que com essa minha preocupação, o que eu mais gostava ali era essa analgesia, o paciente acordar, despertar e dizer, nossa, não estou sentindo dor nenhuma, doutor. E isso para mim, era o mais prazeroso de todo o ato anestésico em si. E respondendo a sua pergunta com relação aos avanços que o mundo da dor nos traz, varia muito, né? A gente... na dor tem uma gama muito grande de tipos de tratamento que variam desde tratamentos medicamentosos a tratamentos intervencionistas, minimamente intervencionistas, que variam todo tipo, desde o cabelo até a ponta do pé, a gente tem tipo de procedimentos diferentes. Então, a medicina da dor ela vem crescendo cada dia mais, com novas medicações, com novos tipos de intervenções, com a medicina regenerativa aí vindo muito forte. Então, a gente vem ainda num crescimento muito forte. Para ter noção, a medicina da dor praticamente surgiu no ano de 2000 e pouquinho nos Estados Unidos para ser reconhecida como uma especialidade médica. Então, os avanços que têm surgido nesse meio são muito consideráveis e cada dia, com novos artigos sendo publicados, novas gamas de tratamento são introduzidas.
E a importância de estar atualizado nesse meio é fundamental. A medicina da dor, ela tem ganhado essa evidência porque a gente sabe que quase 30% da população pode sofrer de dor crônica, né? E quando a gente está falando de medicina da dor, seja feito pelo anestesiologista, seja feito pelo neurocirurgião com formação específica, ela tem a capacidade de mudar a qualidade de vida, não só quanto experiência de dor, mas a parte de melhora do sono, a parte de melhora do humor, a parte de melhora no relacionamentos com a família, relacionamentos sociais. Quando a gente traz isso para dentro do centro cirúrgico, o que é aqui? Anestesista, cirurgião, é o local que a gente se sente mais confortável. Esses pacientes que são submetidos a procedimentos minimamente invasivos, seja cirurgias endoscópicas, seja procedimentos de bloqueios e radiofrequência. De que maneira você percebe que esses procedimentos eles têm trazido melhora para o paciente? Deixa eu reformular. De que maneira você vê que o acesso a esses pacientes a essa medicina avançada tem modificado a história natural delas? Eu percebo que os procedimentos minimamente invasivos, como a gente chama, né, as infiltrações popularmente, o benefício é muito considerável porque você quebra numa tacada só, num momento único, sem precisar de tratamento longo medicamentoso para começar a surgir o efeito, eu consigo quebrar o ciclo de dor do que o paciente Então interrompe aquela cascata de dor. Interrompe aquela cascata. De que aquela maneira? sensibilização que o paciente apresenta. Explica pra gente um pouquinho de que maneira isso acontece. Porque se eu tenho um estímulo álgico acontecendo, o que é um estímulo álgico? Uma dor que todo dia acomete aquele doente e vai sensibilizando, criando uma memória. O paciente vai começando a ter aquela dor, mesmo quando ela não está persistendo. Ou seja, ele sente aquela dor mesmo quando não tem um estímulo causando ela, por causa que já existe uma memória. E se eu chego através de um procedimento e quebro esse ciclo, o organismo entende, opa, tem alguma coisa mexendo com o que a gente está acostumado, que é essa sensibilização. Então, se a gente dessensibiliza, ou seja, tira aquela dor que já está encarcerada no doente, o organismo entende como uma situação diferente e passa a ter essa noção de dor de uma forma diferente. Então, um simples tratamento intervencionista, uma simples infiltração, eu consigo quebrar essa cascata, essa evolução crônica que o paciente apresenta, e ele passa a responder de forma muito diferente às medicações que ele já estava em uso. Então, é esse benefício que eu consigo trazer com um tratamento minimamente intervencionista. Colocando uma pergunta de quem não é da especialidade. Então, com o que o Vitor falou, quer dizer que a tendência é que com a evolução dos tratamentos intervencionistas, o consumo de drogas como morfina, fentanil, oxicodona, que são drogas que a gente sabe que têm vícios, né, que têm efeitos colaterais importantes. A gente está tendo uma epidemia de consumo excessivo de fentanil nos Estados Unidos, a oxicodona já foi. Aqui no Brasil também a gente já tem um monte de pacientes que consomem de maneira recreativa, né? Quer dizer que com o avanço dessas técnicas, a tendência é a diminuir a prescrição desses medicamentos. Com certeza, né? No momento que o paciente é submetido a um procedimento de neurólise, ou seja, de bloqueio, de uma infiltração, e aí, como o Vitor falou, ele interrompe essa cascata de dor, o paciente ele vai usar cada vez menos opioide. Então, a exposição deles ao opioide diminui, portanto, a chance de persistir e de aumentar o risco de vício. Então, a droga-adicção associada a alguns opioides estão associadas à frequência e à quantidade de utilização. No momento que eu utilizo um bloqueio, no momento que eu utilizo algum tratamento intervencionista, eu tiro essa cascata e eu diminuo. Então, é um dos grandes pontos. É uma forma de poupar opioide, não é isso? Exatamente. Explicou muito bem. Como é que os tratamentos minimamente intervencionistas funcionam nesses casos de dor que se usa opioide? Porque não é toda dor que a gente usa esses remédios que você citou. Esses remédios estão mais restritos aos pacientes com dores oncológicas, com pacientes que têm aquela dor nociceptiva, que é aquela dor lesão tecido, músculo, tendão, mais evidente. Ou seja,
Muitos pacientes simplesmente têm um tipo de dor que a gente chama de lesão nervosa, ou seja, dor neuropática, um simples hérnia de disco que está cometendo a raiz, aquela dorzinha que irradia para a perna, parte de trás da perna e chega no pé. Pronto, pacientes que têm esse tipo de dor não usam opioides, que são essas medicações que você falou, mas eles com uma simples infiltração podem corrigir esse tipo de dor que persiste, incomoda e incapacita o doente. E hoje existe algum estudo com algum paciente, alguma população que chegou a ter um vício, né, em procedimentos intervencionistas? Em relação a pacientes que repetem os É. exames, agora eu tenho um caso emblemático de que tinha paciente que fazia uma série de procedimentos intervencionistas, minimamente, porque ela ficou viciada em sedação. A sedação. Ela continuou viciada na droga, então. Exatamente. Ela não ficou viciada no procedimento. Mas, veja, porque a ideia é o quê? Eu tenho um paciente que fez um bloqueio. O bloqueio serviu para melhorar aquele quadro doloroso. Identifiquei que então o problema está nesse determinado nervo, nessa determinada localização. O bloqueio tem sim um prazo, não é mesmo? Esse prazo pode durar dias, semanas, poucos meses. A ideia é que o paciente interrompa essa crise, vá para a reabilitação, aumente a sua resposta aos tratamentos não medicamentosos, acupuntura, fisioterapia e melhore o quadro dele. Só que a dor pode voltar. No momento que volta, você tem duas opções: oferecer ao paciente um novo bloqueio ou passar por uma segunda técnica, que é a radiofrequência. A radiofrequência consiste em eu fazer aquele mesmo bloqueio, a mesma agulha muito parecida, só que a agulha agora, ao invés de jogar um anestésico, um opioide, um corticoide, ela faz uma queimadura numa temperatura controlada, de 40 a 80 graus. E essa queimadura paralisa o nervo. E essa paralisação do nervo, e portanto a dor não chega, eu não percebo a dor, pode persistir por meses a anos. Então veja, não é... em geral, quando o paciente sofre de algum tipo de patologia, de dor crônica, como por exemplo dor lombar, e ele faz um bloqueio e posteriormente ao bloqueio, por algum tempo, fica bem e volta a dor, ele deve ser oferecido um segundo step do tratamento, que vem, portanto, as radiofrequências e outros procedimentos. Exatamente. É tudo isso aí. O paciente, quando ele pensa em repetir o procedimento, pode até acontecer. Não obrigatoriamente vai existir a radiofrequência para aquele determinado tipo de procedimento. Mas se um paciente ele melhora bem com um tipo de tratamento minimamente intervencionista e depois de 3, 4 meses ele retorna queixando de uma piora da dor, cada vez que a gente repete aquele tipo de procedimento é uma dessensibilização maior. Ou seja, trocando em miúdos, vamos supor que o paciente tem uma dor 10 em uma determinada região do corpo. Ele faz o procedimento, a dor melhora para 5, depois a dor retorna para 7, 8. Depois, quando você repete novamente esse procedimento, a dor que era 7, 8 passa a ser 4. Depois piora novamente, vai para 5, 6. Ou seja, pode perceber que é cada vez um degrauzinho menor da dor principal que ele tinha antes, lá no princípio. Ou seja, é como se essa dor fosse aos pouquinhos, de forma lenta e gradual, de acordo com a repetição que a gente faz de procedimento, fosse evoluindo de uma forma cada vez melhor. Então, a repetição pode existir e ela traz benefícios, mas nem sempre isso acontece. Tem paciente que eu já vi e já fiz que ele melhora aquele grau, piora e volta o que era antes. Não obrigatoriamente toda dessensibilização vai acontecer com a repetição de procedimentos, entendeu? Aproveitando o gancho, todo tipo de dor cabe um procedimento? Sim ou não? Não. Nem todo tipo de dor cabe procedimento. Tem muitos tipos de dores, inclusive, que o paciente, pelo simples status que apresenta, ele não tem condições de fazer nenhum tipo de procedimento. A exemplo, pacientes com dores oncológicas mais avançadas. Ele não tem o status, ou seja, a situação, a condição clínica. O organismo não permite que a gente faça qualquer tipo de intervenção. Então, antes de tudo, como qualquer outro tipo de procedimento, para um paciente ser submetido a um tratamento minimamente intervencionista, ele precisa de uma boa indicação. Sem falar que, por exemplo... Eu diria, inclusive, que na dor, de todas as consultas do ambulatório que a gente faz, 10% dos doentes
são Exato. passíveis de tratamento minimamente intervencionista. Ou seja, é uma porcentagem muito pequena comparada ao total. Por quê? Porque muito do que a gente trata, clinicamente, é viável, suficiente para quebrar aquele ciclo de dor que o paciente apresenta. A gente indica, depois de conhecer bem o paciente, depois de estabelecer uma boa relação médico-paciente e saber como funciona a dinâmica daquela pessoa. Porque não adianta, Severo, um paciente, você indicar um procedimento se o paciente também não vai dar continuidade do tratamento. Ele não vai Ou entender o que, é que a seja, gente vai entregar de expectativa. muito do que a gente entrega através de um tratamento minimamente intervencionista é apenas o preparo para o paciente seguir bem dali, fazer uma boa fisioterapia, seguir com o tratamento medicamentoso adequado, para fortalecer aquela região que está dolorosa e ele poder simplesmente com aquela musculatura tudo mais reerguido e estabelecido de uma forma melhor a homeostase, o equilíbrio do corpo, curar daquela dor que ele apresenta. Exatamente. O bloqueio tem que ser encarado do que? É uma possibilidade de apagar o incêndio. O paciente tem um processo catastrófico de muita dor, de muito processo inflamatório. O bloqueio ele vai para apagar o incêndio. Mas arrumar a casa, eu preciso o quê? Fisioterapia, perda de peso, parar o tabagismo, controlar as comorbidades. O paciente tem que ser ativo no processo de cuidado. Então ele tem que ser lembrado de que o bloqueio está sendo feito, mas o senhor precisa dar continuidade a esse tratamento. E quando o paciente chega para vocês, que a gente está vivendo atualmente uma epidemia, uma pandemia de doenças mentais, né, como a depressão, né, distúrbios de humor, tudo, né? Hoje é considerada até essa questão do suicídio, problemas relacionados a isso, já é a terceira causa de morte no mundo, né? Tem doenças cardiovasculares, depois oncológicas e já vem a questão da doença mental, né? Eu queria saber, quando o paciente tem algum distúrbio nesse quadro, assim, existe algum procedimento intervencionista, por exemplo, já tentou, está há muito tempo, já está com 2, 3 tipos de antidepressivo, já tentou muita coisa. O que vocês orientam quando ele chega para vocês? Já pegaram o paciente assim? Existe. Foge até um pouco, diria, da área da dor em si, mas a gente sabe que para depressão crônica, que não melhora sob tratamento medicamentoso, existe hoje as clínicas de infusão de ketamina, que é uma droga que está muito em alta atualmente, cada dia é antiga, mas cada dia é muito estudada e cada dia descoberto novas indicações e funções e terapias envolvidas na realização das infusões de ketamina. Então hoje já existem clínicas próprias para isso, através um paciente vai acompanhado de um psiquiatra, de um anestesista e muitas vezes de um terapeuta que a acompanha e de um familiar. Está sempre acompanhado dessas pessoas para fazer as infusões de ketamina. É uma via que a gente pode associar a pacientes que não respondem bem a tratamentos medicamentosos com múltiplos antidepressivos. E a ketamina é uma droga que, inclusive, a gente usa na dor, nos bloqueios simpáticos venosos, paciente com fibromialgia, paciente com uma doença neuropática agudizada, entre outras, paciente com sensibilização por uma dor pélvica crônica muito acentuada. Tem vários tópicos que a gente pode usar um bloqueio simpático venoso. E a ketamina que é a principal delas, a principal das drogas, que é muito usada nessas clínicas de infusão, que é usada praticamente para paciente com transtorno depressivo crônico e muito intenso, muito veemente. Isso. Veja, esses pacientes que têm doença mental, depressão, ansiedade, que fazem parte desse contexto de doença de dor crônica, eles precisam ser avaliados e também, e claro, ser desencorajados procedimentos intervencionistas. Porque no momento que eu entendo que ele está sofrendo de uma dor que a gente chama de dor total, que é a dor da doença, a dor do sofrimento, não vai ser o procedimento que vai sanar isso. Ele precisa de um acompanhamento psiquiátrico, psicológico e otimização com tratamento medicamentoso. As expectativas desses pacientes, eles são extremamente fora do comum. Ele quer alcançar algo que a gente não consegue. Então, novamente, a relação médico-paciente, a entrega e a reafirmação do que nós, como profissionais da dor, podemos entregar e o paciente receber, tem que estar muito equilibrado, porque senão
cai na mesma do paciente achar que não vai melhorar, que nunca vai melhorar e cria aquele vício de uma catastrofização e piora do quadro psiquiátrico. Sem dúvida, o psiquiatra aí faz toda a diferença. Compreendi. E a respeito agora que está muito na moda aí, que houve toda uma polêmica, tudo, a questão do canabidiol, na questão da dor, qual que é a importância para a população em geral? Hoje a gente já vê que tem mais acesso, a gente já tem indústria brasileira, não é tão difícil, não precisa de ordem judicial. Como que vocês lidam com a questão do canabidiol? O canabidiol hoje é uma das drogas mais estudadas no mundo todo, principalmente no mundo da dor. E ele entrou como uma droga que ela funciona principalmente como uma modulatória, ou seja, ela modula todo o arcabouço, todo o aparato nervoso de neurotransmissores que o paciente apresenta no sistema nervoso, ou seja, todo o controle que estabelece o equilíbrio no nosso organismo em termos mentais tem a ajuda do canabidiol, ou seja, do sistema endocannabinoide, que a gente chama, né? Então, essa droga está sendo muito usada porque ela consegue, equilibrando, tratar vários tipos de doença. Epilepsia, Parkinson, dor crônica, Alzheimer, insônia, melhora do sono, ansiedade, depressão. Então, ou seja, e descoberto outras funções. Cada dia a gente vê novas funcionalidades. Paciente com dependência química, inclusive, usando canabidiol para tratar dependência. Ou seja, com esses estudos cada dia mais frequentes, cada dia saem novos artigos, a gente percebe o quanto essa droga vai estar e está em alta atualmente. Sim, lembrando, claro, quando o Daniel fala de canabidiol, estamos falando de uma das mais de 150 substâncias que estão presentes na maconha. Então, eu tenho a folha da maconha, é retirada uma substância chamada CBD, que é o canabidiol, e esse CBD é então produzido e ofertado para o paciente. Isso quando a gente está prescrevendo como medicação, não como fitoterápico. Concordo com você, o canabidiol está entrando nessa possibilidade de ser mais uma forma de tentar modular, de tentar reorganizar aquela maquinaria do cérebro que está disfuncional. Então imagina aquela pessoa que tem dor crônica, dor todo dia, toda a minha maquinaria do cérebro está acostumada a ter aquela memória da dor. Aquela homeostase, aquele estado de perfeição do meu cérebro está totalmente desequilibrado. O canabidiol, nesse sistema endocannabinoide, ele vem com a ideia de trazer de volta a homeostase. Aí utiliza de dopamina, serotonina, noradrenalina, substâncias da felicidade, substâncias do bem-estar, para melhorar isso. Então, se você me perguntar, o canabidiol reduz a dor? O canabidiol, na verdade, ele melhora a percepção do paciente com relação à dor. Então, é aquele paciente que vai dormir melhor, vai melhorar o apetite, ele vai começar a perceber e se incomodar menos com aquele estímulo nociceptivo e, portanto, começar a tentar viver a vida dele independente da dor. É como se nosso cérebro ele tivesse perdido, tivesse bagunçado, feito alguma festa bagunçada e ele chega lá para limpar a casa, para botar as coisas dentro, os pontos nos is, como a gente diria. Então ele chega para equilibrar, para botar ordem na casa. Mas concorda comigo que como primeira escolha, não, né? Não. A gente sabe que existem terapias já comprovadas, cientificamente comprovadas, que mostram a eficácia muito maior do canabidiol. Inclusive, canabidiol, a gente sabe que ele tem uma evidência científica forte na epilepsia, dor crônica, Parkinson, Alzheimer, sequelas de AVC, insônia, ansiedade. Estão saindo estudos que fortalecem e fazem com que nos encorajem, como médicos prescritores da medicina canabinoide, a prescrever, mas que ainda precisa ganhar maior robustez e maior número de pacientes que tenham-se efetivamente. Ele chega muito mais como uma droga adjuvante do que uma droga que vai tratar todos os problemas, ou seja, é como se fosse um plano B diante daquela situação que não está tendo o controle que a gente deseja. Puxamento por quê? Porque ele ajuda a gente ter o equilíbrio. Mas a gente precisa das outras medicações que são muito mais estudadas e foram para aquele tipo de doença, entendeu? Então a gente não pode dispensar o que já é muito estabelecido na literatura e simplesmente trocar porque é uma droga da moda.
Ela é da moda, mas assim, tentaram restringir um pouco o uso, Sim. né? Graças a Deus caiu. Porque se a gente restringe a prescrição É uma volta no tempo. a é uma gente volta não no consegue tempo. fazer pesquisa, a gente não consegue ver como que a população vai, Exato. né? Eu tenho pacientes hoje que tiveram uma ótima melhora com a introdução do canabidiol. Sabe aquele paciente que você não sabe mais o que fazer? Ele tá tomando uma série de medicações e não melhora da dor. E você introduz o canabidiol e ele começa a perceber que a dor começa a não fazer tanto sentido na vida dele, ele começa a seguir a vida independente. Tive muitos pacientes. Isso pode com ser até um estalo para um possível estudo que ainda não surgiu. Exatamente. Aí se a gente restringe a prescrição, aí Exatamente, foi por quê? Foi há umas 3 semanas, né? Ficamos Nossa. aí nessa restrição que o Conselho Federal de Medicina colocou e que sem uma grande justificativa, mas graças a Deus foi liberado. Então, como o Daniel começou na pergunta, o canabidiol, ele é fácil, hoje ele é liberado com receituário azul, prescrito por qualquer médico e aí ele hoje é encontrado nas farmácias. Não precisa mais da liberação da Anvisa antes judicializar para ter acesso. Basta um médico com CRM prescrevendo a medicação e, claro, o acompanhamento. Reforço que os pacientes que fazem uso de canabidiol devem ter um acompanhamento com relação à função hepática, fazer exames laboratoriais, seriados e ter esse acompanhamento. eu queria agradecer a participação do Vitor, foi bastante Show de bola. relevante aqui, tirou a dúvida do pessoal. Vitor, traz pra gente as considerações finais. Eu queria agradecer inicialmente, né? Foi muito interessante ter essa conversa bem didática, tranquila, com palavras fáceis que o pessoal que está escutando em casa consiga nos compreender. Mas a grande sacada, a grande pegada nesse podcast foi trazer e tirar esse mito de que a anestesia é o mal. A anestesia está muito mais para ajudar, para proteger o paciente de qualquer intercorrência cirúrgica do que qualquer outra coisa. Ela chega para garantir o conforto, garantir que o paciente não vá acordar com dor, não vá acordar nauseado, vomitando, entre outros itens que são fundamentais. Ou seja, o paciente passar por um procedimento em que ele vai estar protegido hemodinamicamente, ou seja, o organismo vai estar bem, ele vai estar com o plano anestésico, que é aquele sono garantido, aquela certeza que ele não vai sentir nada, que ele vai acordar também sem dor, que ele não vai mexer, não vai atrapalhar o cirurgião naquele ato cirúrgico. Então tudo isso é garantido por quem? Pelo anestesista. Então, essa função importante que o anestesista traz de proteção, de garantia de cuidado para o doente, é que ele tem que gravar, tem que saber que a gente está ali para ajudar e não para causar qualquer tipo de mal. A gente tem até charges brincando, que a gente usa até nos dias dos anestesistas, que o anestesista ele é um soldado abraçando assim, cuidando na cama o doente, e vários tiros, flechadas nas costas do soldado e ele garantindo o paciente dormir ali tranquilo, sono profundo, sonhando. Tem muito paciente que fala que não existe sono melhor e mais gostoso que o sono que o próprio AFOL garante. Ou seja, é uma sensação boa, é uma sensação segura, eu vou dizer assim para vocês, que as pessoas têm que estabelecer isso, tem que tirar esse mito de que o medo está no anestesista. O medo não está no anestesista. O medo está onde? Está no cirurgião. Ixi, Maria, olha só. Gente, show de bola, temática super interessante, desmistificando a anestesia. Para quem não segue a gente ainda, segue lá no arroba de Médico para Paciente, curte, compartilha e também segue a gente no canal do YouTube e no podcast. Classifica, encaminha para as pessoas, encaminha para os seus colegas. Agradeço novamente a presença dos dois e vamos em frente. Valeu, Até pessoal. mais, galera. Um abraço. Boa noite. Abraço, tchau, tchau.